Segurança no trabalho, embargo e interdição na NR3. A norma regulamentadora número 3, embargo e interdição, surge como um pilar fundamental na legislação trabalhista brasileira, estabelecendo diretrizes cruciais para a identificação de riscos graves e iminentes nos ambientes laborais e as medidas técnicas objetivas de embargo e interdição. Com o objetivo de promover decisões consistentes, proporcionais e transparentes, a norma delineia definições claras e procedimentos para lidar com situações de potencial perigo para os trabalhadores. O conceito de grave e iminente risco é central na NR3, abrangendo condições ou situações de trabalho que possam resultar em acidentes ou doenças graves. As medidas de embargo e interdição são, então, apresentadas como ações de urgência, sendo o embargo associado à paralisação parcial ou total da obra, e a interdição à paralisação de atividades, máquinas, equipamentos, setores ou estabelecimentos. A norma destaca a responsabilidade do auditor fiscal do trabalho em adotar essas medidas na menor unidade onde o risco é identificado. A caracterização do grave e iminente risco é uma etapa crucial, considerando tanto a consequência quanto a probabilidade do evento. A norma estabelece tabelas específicas para classificar a gravidade das consequências, como morte, severa, significativa, leve ou nenhuma, e a probabilidade, provável, possível, remota ou rara. Essa abordagem permite ao auditor fiscal do trabalho avaliar os riscos de forma fundamentada, considerando cada elemento separadamente. O processo de avaliação do risco é detalhado, envolvendo a comparação entre o risco atual e o risco de referência após a implementação de medidas de prevenção. O excesso de risco é então determinado, indicando o quanto a situação atual está distante do nível de risco desejado. O auditor fiscal do trabalho utiliza descritores como extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum para comunicar o grau de excesso de risco. A norma destaca a importância de considerar tanto a consequência quanto a probabilidade separadamente ao avaliar os riscos. Além disso, salienta que as condições estabelecidas em outras normas regulamentadoras são consideradas como a situação objetivo, e o auditor fiscal do trabalho deve sempre ponderar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência. Ao final, a NR3 busca garantir que os trabalhadores estejam protegidos contra riscos graves e iminentes, oferecendo uma estrutura técnica e objetiva para a identificação e mitigação desses perigos nos locais de trabalho. A avaliação detalhada de riscos na NR3, consequências e probabilidades. A norma regulamentadora número 3, NR3, destaca-se como uma ferramenta essencial no contexto da segurança do trabalho, abordando de maneira minuciosa a avaliação de riscos em ambientes laborais. O foco neste contexto específico recai sobre a classificação das consequências e a avaliação das probabilidades, elementos cruciais para determinar a gravidade de riscos ocupacionais. A tabela 3.1, presente na norma, fornece os princípios gerais para a classificação das consequências, enquanto a tabela 3.2 estabelece a classificação das probabilidades. A NR3, ao classificar as consequências, visa criar uma estrutura clara e objetiva que permita a compreensão dos impactos associados a cada risco. A escalabilidade vai desde a categoria mais grave, morte, indicando riscos que podem levar a óbito imediato ou posterior, até a categoria nenhuma, na qual não há lesão ou efeito à saúde. Essa categorização proporciona uma base sólida para avaliação de riscos, considerando a amplitude das possíveis consequências. A categoria severa destaca-se ao indicar a possibilidade de prejudicar a integridade física e/ou saúde, resultando em lesões ou sequelas permanentes. Já a categoria significativa aborda riscos que podem causar lesões resultando em incapacidade temporária superior a 15 dias. Ambas fornecem uma base clara para a compreensão da extensão dos riscos e orientam a tomada de medidas preventivas necessárias. A classificação leve indica riscos que podem provocar lesões resultando em incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Essa categoria, embora menos severa, ainda representa preocupações significativas para a saúde e segurança do trabalhador. Por fim, a categoria nenhuma é crucial para identificar situações em que não há risco iminente ou efeitos adversos para a saúde, proporcionando um padrão para ambientes seguros. A tabela 3.2, por sua vez, aborda a classificação das probabilidades, categorizando-as como provável, possível, remota e rara.
Essa segmentação fornece uma estrutura para avaliação da probabilidade de ocorrência de cada risco, considerando a eficácia das medidas de prevenção existentes. A NR3, ao instituir essas tabelas, promove uma abordagem sistemática e fundamentada na avaliação de riscos, oferecendo uma base técnica para profissionais de segurança do trabalho e auditores fiscais. A compreensão detalhada das consequências e probabilidades é essencial para uma gestão eficaz da segurança no ambiente de trabalho, assegurando a proteção da integridade física e saúde dos trabalhadores. A profundidade da antecipação. Avaliação detalhada das probabilidades na NR3. A tabela 3.2 da norma regulamentadora número 3, NR3, apresenta uma abordagem meticulosa na classificação das probabilidades associadas aos riscos ocupacionais. Esta tabela fornece uma estrutura que guia a avaliação de riscos, considerando as diferentes condições de medidas preventivas existentes no ambiente de trabalho. A classificação das probabilidades torna-se, assim, um instrumento crucial para a gestão eficaz da segurança laboral. A categoria provável destaca-se ao descrever situações em que medidas de prevenção são inexistentes ou claramente inadequadas. Isso implica que uma consequência é esperada, representando um risco substancial e iminente. Esta classificação ressalta a necessidade urgente de intervenção e melhoria nas práticas de segurança. A categoria possível aborda cenários em que as medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos. Nesses casos, não há garantias de que as medidas serão mantidas, e uma consequência é concebível. Esta classificação destaca a importância da revisão contínua das práticas de segurança, visando evitar potenciais situações de risco. A classificação remota sinaliza que as medidas de prevenção são adequadas, mas pequenos desvios podem ocorrer, sem garantias de manutenção a longo prazo. Nesse contexto, a consequência é pouco provável, mas não pode ser descartada. Essa categoria ressalta a necessidade de vigilância constante, mesmo em ambientes considerados seguros. A categoria rara indica que as medidas de prevenção são adequadas e contam com garantia de continuidade. Situações extraordinárias e consequências inesperadas são pouco prováveis, caracterizando um ambiente excepcionalmente seguro. Essa classificação destaca a excelência nas práticas de segurança implementadas. Ao compreender as nuances dessas categorias, os profissionais de segurança do trabalho e auditores fiscais podem antecipar, identificar e mitigar riscos de maneira mais eficaz. A tabela 3.2 serve como uma bússola, guiando a antecipação de eventos indesejados e promovendo um ambiente laboral mais seguro. Essa abordagem detalhada das probabilidades na NR3 não apenas cumpre um papel regulatório, mas, acima de tudo, promove uma cultura de segurança proativa. A análise minuciosa dessas classificações permite que empresas e trabalhadores estejam mais bem preparados para enfrentar desafios ocupacionais, promovendo a integridade física e o bem-estar no local de trabalho. Minúcia na avaliação de riscos, desvendando a determinação do excesso de risco na NR3. A norma regulamentadora número 3, NR3, oferece uma análise detalhada na determinação do excesso de risco, um componente crucial na gestão da segurança ocupacional. Essa abordagem visa proporcionar uma compreensão mais profunda das situações de trabalho que envolvem riscos graves e iminentes. Os descritores do excesso de risco: extremo, S, substancial, M, moderado, P, pequeno, ou N, nenhum, oferecem uma escala de avaliação refinada, permitindo uma categorização mais precisa dos riscos ocupacionais. O processo para estabelecer o excesso de risco, delineado nas etapas 3 de março de 11, começa com a avaliação do risco atual. O auditor fiscal do trabalho, ao considerar as circunstâncias encontradas e as medidas de controle existentes, determina o nível total de risco na atividade. Essa primeira etapa fornece uma base sólida para a compreensão da situação atual. A segunda etapa é a definição do risco de referência, ou seja, o nível de risco remanescente após a implementação das medidas de prevenção necessárias. Aqui, o auditor fiscal utiliza a classificação nas linhas da parte inferior das tabelas 3.3 ou 3.4, fornecendo uma visão do que seria considerado um ambiente seguro após a aplicação das medidas preventivas. A terceira etapa destaca a determinação do excesso de risco por meio da comparação entre o risco atual e o risco de referência.
Localizando a interseção entre esses dois riscos nas tabelas 3.3 ou 3.4, o auditor fiscal consegue atribuir um descritor de excesso de risco, indicando a magnitude desse excesso, se é extremo, substancial, moderado, pequeno ou nenhum. Para ambos os riscos, tanto o atual quanto o de referência, é imperativo determinar a consequência em primeiro lugar, seguida pela avaliação da probabilidade dessa consequência ocorrer. Isso proporciona uma visão completa da situação, considerando os diferentes elementos de risco e suas implicações. É essencial observar que as condições ou situações de trabalho previstas nas normas regulamentadoras são consideradas como situação objetivo, risco de referência. O auditor fiscal do trabalho, ao aplicar essa abordagem, deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência, aprimorando ainda mais a precisão da avaliação. Em resumo, a determinação do excesso de risco na NR3 é uma prática abrangente e detalhada, destinada a fornecer uma análise mais precisa e personalizada dos riscos ocupacionais. Essa minúcia na avaliação de riscos contribui para a eficácia das medidas de prevenção e para a promoção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Requisitos de embargo e interdição na NR3. Respostas rápidas para riscos extremos e substanciais. A norma regulamentadora número 3, NR3, apresenta requisitos claros e diretrizes específicas relacionadas ao embargo e interdição em situações de grave e iminente risco. Este capítulo destaca a necessidade de ação imediata quando um auditor fiscal do trabalho constata a existência de excesso de risco extremo, ou substancial, S. Os itens 3.4.1 e 3.4.2 estabelecem as condições sob as quais obras, atividades, máquinas, equipamentos, setores de serviço ou estabelecimentos podem ser passíveis de embargo ou interdição. O auditor fiscal é orientado a agir com brevidade, considerando a gravidade da situação. Quando o excesso de risco é classificado como extremo, ou substancial, S, medidas de embargo ou interdição são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores. O item 3.4.3 destaca a importância de avaliar a possibilidade de imediata adequação da situação encontrada. Se o auditor fiscal determinar que a situação é passível de imediata adequação, ele deve ordenar a paralisação das atividades relacionadas à situação de risco. Além disso, medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco devem ser adotadas imediatamente, sempre priorizando a segurança e evitando riscos adicionais. O critério de avaliação do excesso de risco, moderado, M, pequeno, P, ou nenhum, N, delineado no item 3.4.4, define situações que não são passíveis de embargo ou interdição. Essa classificação alivia a intervenção direta em casos onde o risco é considerado mais controlável ou inexistente, permitindo uma abordagem proporcional e eficaz na gestão da segurança ocupacional. A NR3, ao delinear esses requisitos, destaca a necessidade de tomada de decisões ágeis e bem fundamentadas diante de riscos extremos e substanciais. A abordagem da norma busca garantir que a segurança dos trabalhadores seja priorizada, promovendo ambientes de trabalho livres de riscos graves e iminentes. Disposições finais na NR3, proteção emergencial e responsabilidades claras. O capítulo de disposições finais na norma regulamentadora número 3, NR3, estabelece pontos fundamentais para a aplicação e interpretação dos requisitos de embargo e interdição, consolidando as ações emergenciais para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores. O item 3.5.1 esclarece que a metodologia de avaliação qualitativa presente na norma tem um propósito específico: caracterizar situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho. No entanto, ressalta que essa metodologia não deve ser considerada como padrão para a gestão de riscos pelo empregador. Além disso, o uso dessa metodologia não é obrigatório quando já houver uma constatação de grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. O caráter não punitivo do embargo e interdição é destacado no item 3.5.2. Essas medidas são descritas como proteções emergenciais à segurança e saúde dos trabalhadores. O item 3.5.2.1 salienta a importância de incluir na fundamentação os critérios técnicos utilizados para determinar a situação objetivo, risco de referência, em condições ou situações de trabalho que não possuam previsão normativa. O
O item 3.5.3 esclarece que a imposição de embargo ou interdição não impede a lavratura de autos de infração por descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, ou de outros dispositivos da legislação trabalhista relacionados à situação analisada. Isso reforça que essas medidas não substituem as penalidades cabíveis em caso de infrações. Os itens 3.5.4 e 3.5.5 oferecem uma perspectiva prática durante a vigência de embargo ou interdição. Estabelecem que, mesmo durante a paralisação do serviço, atividades necessárias para corrigir a situação de grave e iminente risco podem ser desenvolvidas, desde que garantidas as condições de segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos. Além disso, destaca que, durante essa paralisação, os trabalhadores devem receber salários como se estivessem em efetivo exercício, assegurando seus direitos financeiros durante esse período. Essas disposições finais ressaltam a importância de equilibrar a proteção dos trabalhadores com a necessidade de manter as atividades essenciais quando possível. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!